Permaneça em Jesus. Parte 12. Felicidade através do Espírito Santo. O Senhor Jesus age através do Espírito Santo, porque Ele é seu representante. Através dele, o Senhor infunde vida espiritual na alma. Nunca o coração humano conhecerá felicidade até que se submeta a ser moldado pelo Espírito de Deus. Review and Herald, 1896. Juventude e o Espírito Santo. Alguns testemunhos. Eu sou secretária jovem da Conferência de South Queensland. Uma jovem compartilhou comigo o livreto Passos para o Reavivamento Pessoal e fiquei completamente maravilhada com o seu conteúdo. Eu poderia contar várias histórias. Este livreto tem abençoado nossa vida. Nós encaminhamos 300 livros para os líderes jovens da nossa conferência. O resultado foi absolutamente incrível. Um jovem supera o vício. Meu filho, de 14 anos, começou a orar pelo Espírito Santo e se tornou um garoto diferente. Ele tem superado os seus vícios. Agora ele vive uma vida vitoriosa. Nós somos tão gratos a Deus por ele ter usado o livro Passos para o Reavivamento Pessoal na vida do meu filho. Problemas resolvidos. Batismo. O filho mais novo dela teve muitas dificuldades com a igreja. Então ela orou por ele durante 40 dias com uma parceira de oração. O resultado foi a mudança na vida de seu filho e agora ele está se preparando para o batismo. A vida de um jovem de 18 anos transformada. Um dos presidentes de nossa conferência adventista deu ao seu filho o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Isso mudou a sua vida. Por esse motivo, o pai distribuiu mais de 200 cópias aos seus colegas de escola do ensino médio. Levante-se, brilhe, porque chegou a sua luz. Isaías 60, verso 1. Capítulo 3. Jesus permanecendo em você. Quais são os efeitos de ter Cristo em mim? A conquista final, ser imbuído com a plenitude de Deus. Permaneça em Jesus. Religião significa a permanência de Cristo no coração. Review and Herald, 1892. É através do Espírito que Cristo habita em nós e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o começo da vida eterna. O desejado de todas as nações, 388. Note o seguinte: através do Espírito Santo, Cristo vive em nós. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé. Esse é o começo da vida eterna. O conhecimento de que Jesus quer viver em mim através do Espírito Santo e o faz quando eu sou preenchido pelo Espírito Santo é muito valioso para mim. É uma verdade bíblica maravilhosa. Jesus não quer apenas ter comunhão íntima conosco, vivendo em nós através do Espírito Santo. Ele também deseja consistência a um aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Esse é um convite maravilhoso e, ao mesmo tempo, uma ordem. Isso significa que uma vida cristã consistente é possível através do poder de Deus. Jesus enfatiza o termo permanecer 11 vezes em João 15, 1-17. Ele quer
que tenhamos um relacionamento duradouro com o Senhor. Ele conecta espendidas e incríveis promessas a essa ideia. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Verso 7. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Verso 11. Ellen White esclarece o apelo de Jesus para permaneçam em mim e eu em vocês. Permanecer em Cristo significa, primeiro, receber constantemente de seu Espírito. Segundo, uma vida de inteira entrega a seu serviço. O desejado de todas as nações, 676. Em outro lugar, ela diz: a ligação de cada momento com o agente divino é essencial ao nosso progresso. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. E recebereis poder, página 306. E Jesus viverá por meio deles, dando-lhes a inspiração de seu Espírito santificador, comunicando à alma uma transfusão vital de si mesmo. Mesma obra, página 305. Nós diremos como a oração de Davi, como uma promessa para nós mesmos: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, 10. Aproveitando a fonte do poder de Deus. Muitas pessoas não sabem como se aproveitarem do poder de Deus. Elas vivem em pobreza espiritual, embora seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1,3. Um famoso campo de petróleo no Texas é chamado de Yates Pool. Durante a crise econômica americana, um homem chamado Yates tinha uma fazenda de ovelhas. Ele não era capaz de ganhar muito dinheiro com a criação de ovelhas para pagar suas contas. Então homens da empresa de petróleo vieram e o informaram que eles achavam que tinha um depósito de petróleo em sua propriedade. A empresa propôs fazer uma perfuração experimental, e então Yates assinou um contrato. A cerca de 365 metros de profundidade, a perfuração achou um enorme depósito de petróleo. E tudo isso pertencia ao Sr. Yates. No dia que ele comprou a terra, ele também recebeu o direito sobre qualquer petróleo e recurso natural que estivesse sob ela. Ele não sabia que era multimilionário vivendo na pobreza. Qual era o problema? Ele não sabia da existência do petróleo. Você sabe o que está escrito em 2 Pedro 1, 3 e 4? Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Me deixe contar o restante do verso em minhas próprias palavras. Através de um relacionamento íntimo com Jesus, e enquanto estiver nesse relacionamento, orando com grandiosas e preciosas promessas. No momento em que, pela fé em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, nós também nos tornamos herdeiros de Deus e todos os seus recursos estão à nossa disposição. Tudo o que precisamos para ser homens e mulheres de Deus e testemunhas fecundas por Cristo, incluindo sabedoria, amor e força, está à nossa disposição. No entanto, muitos cristãos vivem em pobreza espiritual porque não sabem como fazer uso das riquezas espirituais que Deus já concedeu a eles. Como o Sr. Yates, antes da descoberta de petróleo em sua propriedade, eles vivem em ignorância de suas posses ilimitadas. E o que significa isto? Sem essa conexão,
nenhuma pessoa pode ser salva. Sem a vida de Cristo em nós, não podemos resistir às tempestades da tentação. Nossa segurança eterna depende de nossa construção sobre a fundação certa. Multidões estão hoje construindo sobre fundações que não foram testadas. Quando a chuva cai e a tempestade aumenta e as inundações vêm, sua casa cai, porque não foi fundada na rocha eterna e a pedra angular principal, Cristo Jesus. O desejado de todas as nações, 599 e 600. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti sangue tal que me tira todo mal. Traz as bênçãos do perdão, vida, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que